Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Vou falar um pouco sobre o material dessa semana. Nós temos uma apostila que eu vou começar a falar sobre ela. Nosso assunto vai ser a introdução ao estudo dos átomos. Aqui na apostila eu começo falando um pouquinho sobre a história dos átomos, depois eu venho falando o que é o átomo, depois eu venho falando sobre a estrutura do átomo. Então, o átomo ele tem um núcleo e ele tem uma nuvem de elétrons, que é chamado de eletrosfera. Então, gente, nesse esquema aqui, sobre as propriedades do átomo, ele fala muito bem, dá uma noção muito boa sobre como que é o átomo e como que ele é formado. Então, nós temos aqui a matéria, que nós estudamos, né, o significado, as propriedades da matéria. A matéria é formada por moléculas. Essas moléculas são uniões, é a união, né, de átomos. Então, o átomo ele tem um núcleo, que é formado por prótons, que são partículas positivas, e nêutrons, que são partículas sem carga. E ele tem uma eletrosfera, que existem elétrons nessa eletrosfera. Elétrons são partículas com carga negativa. Então, ampliando aqui esse núcleo, nós podemos ver aqui os nêutrons e os prótons com carga positiva. Esses prótons são formados por partículas ainda menores, que são os quarks, e os nêutrons são formados por partículas ainda menores, que são os gluons. Então, aqui nós vemos um pouco sobre as propriedades do átomo. A primeira delas é o raio atômico. O que é o raio? Quando a gente vai pensar no átomo como uma esfera, o diâmetro seria de uma ponta aqui da esfera até a outra. Então, o raio seria metade do diâmetro. E a mesma coisa a gente tem o raio atômico. Então, o raio atômico vai do núcleo até a parte mais externa da eletrosfera. E com isso a gente consegue ter uma ideia do tamanho desse átomo, tá? Depois nós falamos sobre a massa atômica. Então, a massa do átomo, ela está concentrada no núcleo, tá? Porque aqui nós temos partículas com massas consideráveis. E a massa do elétron é desprezível, por isso que a gente considera, para poder achar a massa do átomo, somente as partículas que estão no núcleo. Correto? Nós temos aqui o número atômico, que é representado pela letra Z, que nada mais é do que a quantidade de prótons que um átomo possui. Aqui eu falo um pouco sobre a radioatividade, tá? Alguns átomos têm essa propriedade de serem radioativos. Aqui nós falamos um pouco sobre a semelhança atômica. Então, existem algumas semelhanças atômicas que podem ser átomos classificados em isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Então, os isótopos são átomos com massas diferentes, mas que têm o mesmo número de prótons. Isóbaros, átomos com o mesmo número de massa. Isótonos, átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Isoeletrônicos já são elementos que possuem a mesma carga elétrica. A carga elétrica ela se encontra aqui nessa parte de cima e nós vamos ver mais à frente por que ela existe, tá? Da onde ela saiu. Agora falando um pouco sobre a história do átomo, tá? Aqui vem desde o começo de como surgiu essa ideia de átomo, quem teve esse despertamento para poder estudar isso, né? E a gente vem falando um pouquinho sobre os modelos atômicos, né? Ao longo do tempo, aqui é como se fosse uma linha do tempo, a gente pode ver que o átomo ele foi enxergado, ele foi pensado de uma forma. Então, a gente tem um modelo mais simples, que é o modelo atômico de Dalton, que é a famosa modelo atômico de bola de bilhar, que o átomo seria uma esfera maciça, né?
Nós temos o modelo atômico de Thomson, que foi idealizado por esse cientista, Thomson. Nesse modelo, é um modelo conhecido como pudim de passas, onde o átomo seria uma esfera com cargas, né, incrustadas nele. Depois nós temos o modelo de Rutherford, que é esse modelo aqui, onde já surge já uma eletrosfera, onde a gente tem os elétrons. Nós temos o modelo de Niels Bohr, que é esse modelo aqui, onde a gente tem uma eletrosfera bem organizada e os elétrons ficam circundando esse núcleo aqui. E esse modelo é conhecido como o modelo de sistema planetário, onde aqui o núcleo é como se fosse o Sol, e aqui os elétrons como se fossem os planetas que orbitam ao redor do núcleo, né? E nós temos o modelo de Schrödinger, que é o modelo mais atual, onde nós temos a descentralização das partículas, tá? Nesse modelo a gente tem uns locais aqui onde é mais provável da gente encontrar determinadas partículas. Mas aqui para o nível do fundamental, nós trabalhamos até o modelo do Niels Bohr, tá certo? Então aqui eu explico cada modelo, como surgiu cada um. E é isso. Falando um pouco da atividade dessa semana, nós temos aqui algumas questões que vocês vão fazer no caderno. E vocês vão tirar uma foto e me enviar pela plataforma, tá bom? Eu aguardo as respostas de vocês. Façam com bastante atenção. E as dúvidas e as demais explicações serão feitas nos grupos de WhatsApp. Aguardo cada um de vocês, tá certo? Obrigada pela atenção e até mais.